vou fazer uma introdução, apresentar o Cláudio Moisés para a gente, né? Além de tudo, é um amigo, diretor do Instituto de Qualidade Automotiva e com larga experiência, né, na área. Então, ele vai, né? Obrigado, Cláudio, né, por ter aceito o convite e vir falar conosco, né, falar conosco aqui sobre qualidade, né, e as tendências e os impactos aí para a qualidade no futuro. Aí fica à vontade, tá? A palavra é sua. No final, viu, pessoal? Perguntas, alguma coisa, vocês podem ir colocando no chat. E no final a gente tenta responder e se quiserem comentar algo, tá bom? Fica à vontade aí, Cláudio, para se apresentar e começar. Eu vou só compartilhar aqui, só um minutinho, né? Eu vou pôr o meu no mudo para não dar microfonia. Já estão vendo minha tela? Tá carregando, Cláudio. Tá carregando agora. Isso, agora sim. Tá bem. Então, primeiro, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, seguros, com saúde, né? Acho que isso é o mais importante nessa fase de pandemia. E vou falar um pouquinho aqui sobre o futuro da qualidade automotiva e sua relação com a transformação digital e gestão de riscos, né? Então, antes me apresentando, né? Eu sou Cláudio Moisés, né? Sou formado em engenheiro mecânico, né? Me formei na Federal de Itajubá, a EFEI, a atual Unifei. E tenho uma carreira, sobretudo na área automobilística, né? E tenho vamos dizer, bastante tempo aí da minha carreira que eu passei aí nas fábricas aí da região, né? Seja a Volkswagen Caminhões, seja a PSA, né? Então, conheço bem, morei 10 anos aí em Resende, né? E o Nilson, o professor Nilson, eu já conhecia da Volkswagen Anchieta, que ele trabalhou na Volkswagen Anchieta, então sempre que eu ia no laboratório químico lá, eu encontrava com ele lá, né, sempre ia pedir alguma ajuda para análise, né? E isso já há mais de 20 anos atrás, né, Nilson? E o Anderson, conheço também da PSA, né? Já quase 20 anos, né, Anderson? Por aí, mais ou menos, né? E atualmente, então, trabalhei na PSA por mais de 20 anos, agora a gente fez a fusão para Stellantis, né? Então, eu estou baseado no escritório de São Paulo e fui indicado pela Anfávia, né, para ser diretor executivo do IKEA. Então, atuo nessa função também e estou aqui representando aqui nessa apresentação o IKEA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui o que é o IKEA, né? Então, ele foi criado em 1995, na época das câmaras setoriais, né? Qualidade e Produtividade, é uma entidade sem fins lucrativos, especializada no setor automotivo e que tem atuação em toda a cadeia automotiva, né? Desde dos fornecedores, sistemistas, montadora, reparadores, abarca toda a cadeia. Eu vou mostrar um pouquinho. E acho que tudo na vida tem uma questão que é o propósito, né? Tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? Então, por que vir dar uma palestra às 8h40 da noite? Porque a gente tem um propósito, a gente teve oportunidade, tem conhecimento, né? Então, a gente poder tá compartilhando tudo que a gente aprendeu também, tentando trazer isso também, compartilhar e aprender também com vocês. Acho que esse é o propósito de estar aqui, né? E o propósito do IKEA é promover a qualidade, a competitividade e a sustentabilidade do universo automotivo, né? E agregar valor para a sociedade e orgulhar seus colaboradores e parceiros. Então, assim, hoje o IKEA vem trabalhando realmente para trazer soluções da qualidade automotiva para o setor, né? Seja ele em qualquer parte da cadeia. Então, essa é a ideia, seja em certificação, seja em treinamentos, né? Laboratório, né? Tudo abarca várias áreas. Aqui só para mostrar um pouco o conselho diretor do IKEA. Então, temos entidades fundadoras, né? Anfávia, Sindipeça, Sindirepa, e a gente vê aqui tem uma gama enorme de conselheiros aqui que estão
que estão representados, e acho que essa aqui é a força do IKEA, então, porque ela abarca realmente todo o setor, né? Um instituto que é especialista realmente na área automotiva e tem todo esse background aqui, né? Inclusive até acho que a Poli foi recentemente introduzida como no conselho também, né? E vem participando ativamente, né? Tem o IPT que eu posso citar, que trabalha lá em São Paulo com o IPT Open, tudo um hub de inovação, que a gente tem participado com eles também. Então, acho que é muito, muito rico isso, né? Aqui, rapidamente, a diretoria executiva. Então, a gente tem 2 representantes da Anfávia, né? Eu e o Ingo Pelican, que é o presidente do IKEA, está na Mercedes-Benz. A gente tem o Sindipeças, representado pelo Bruno e pelo Stefan, e o Sindirepa, representado pelo Douglas Palma. Então, esse aqui é o time aqui da diretoria executiva do IKEA. E aqui é só para informar, a gente lançou uma marca voltada para a transformação digital, que é tão importante nesse momento, né? Então, a gente tem o Instituto de Qualidade Automotiva, mas tem uma marca voltada para todos os treinamentos, as certificações voltadas para o digital, que abarca toda a parte de inovação, qualidade, mobilidade e experiência, com foco aqui na experiência do cliente, ok? Vocês estão me ouvindo bem, né? Não tem nenhum... só para confirmar. Estamos sem, Cláudio, tá perfeito. A imagem também está bem, está nítida. Perfeito, tá legal, então. Então, aqui só uma pequena introdução sobre o Instituto, né? E agora eu vou atacar aqui na apresentação. A primeira provocação que eu trouxe aqui foi esse texto aqui do livro Alice através do espelho, né? Para fazer uma reflexão sobre transformação digital. Então, aqui numa passagem do livro, a Alice estava reclamando que correu e sentiu que não saiu do lugar, né? E a Rainha de Copas falou para ela: você vem de um país que é lento, né? E aqui nesse mundo, né? Se você não correr muito mais rápido, 2 vezes mais rápido, você não sai do lugar. Então, um pouco a relação que eu faço com a transformação digital. Então, a transformação digital, ela te leva à adaptação, reduz ciclos, né? E faz com que tudo seja muito mais rápido, né? Então, é um mundo diferente, realmente, né? Se você não se adaptar, realmente, você vai ter realmente dificuldade em afrontar esse mundo no futuro. Então, essa é um pouco uma provocação. Eu acho bastante interessante essa passagem do livro, porque é um livro de 1871, né? Do Lewis Carroll, né? E traz aí uma reflexão interessante sobre a questão da velocidade das informações, da redução de ciclos, né? Então, o que você fazia de forma muito funcional no passado, hoje está tudo integrado, né? Então, você evita de fazer retrabalho, né? Diminui energia, né? Então, isso acho que é uma reflexão muito interessante para tomar em conta para esse assunto, né? Falando um pouquinho sobre as mega tendências da indústria automobilística. Então, assim, essas mega tendências acabam respondendo realmente à sociedade, às regulamentações de governo e, sobretudo, ao cliente. Então, assim, por que a gente está indo para veículos elétricos? É porque realmente existe uma regulamentação forte em vários países que está dando muito benefício, né? E com foco realmente em sustentabilidade. Então, tentar trazer veículos que são menos poluidores, né, que tenham menos emissão de CO2 e que tragam diretamente uma mobilidade mais limpa, né, mais segura também. Então, essa é a ideia. E a gente tem grandes transformações pela frente. No Brasil, não necessariamente todas chegam ao mesmo momento, umas mais, outras menos, né? Mas o que vem sempre aqui, na minha visão, é essa transformação e a questão da adaptação que a gente vai ter que passar. Então, assim, vai chegar tanta coisa nova nesses próximos 10 anos que quem não tiver habituado a trabalhar com mudanças, né, e aprender, não vai conseguir se manter nesse mercado. Então, assim, porque vai chegar coisa nova a cada momento, né? Vão ter novas tecnologias, a gente vai ter que
aprender a cada dia, né, afrontar essas mudanças, e o principal ponto aqui é a adaptação. Quem conseguir se adaptar a essas mudanças rapidamente, né, e realmente ter essa capacidade de aprendizado com foco no cliente, realmente vai se dar bem. Então, acho que essa é um pouco a mensagem, né. Eu trouxe uma pesquisa aqui da Automotive Business de 2019, onde ela já trazia bem essa tendência, lá de 2019. Então, um foco muito grande para a produtividade, ou seja, você tem que ser competitivo nesse novo mercado, e sobre tendência em relação à manufatura para montadoras, realmente digitalização e indústria 4.0, o que mais se destacou aqui na pesquisa, né? Que traz bem essa noção. Então, muita coisa nova, novas tecnologias, inovação, né? E aí vem a capacidade de aprender, afrontar mudanças, se adaptar a esse novo contexto. Então, acho que isso é um ponto-chave. Em relação a essa nova indústria, né, que a gente está chamando de indústria da mobilidade. Então, inicialmente, a gente tinha uma cadeia de valor que era muito forte na parte industrial, né? Então, a gente tinha desenvolvimento do produto, cadeia de fornecedores, sempre novos projetos sendo lançados, isso que trazia realmente a rentabilidade para o negócio, né? E hoje a gente vê que essa indústria está se deslocando aqui porque a gente chama de downstream aqui para a direita, né? Para uma indústria de mobilidade de serviços também, onde a experiência do cliente acho que é o ponto focal. Então, a gente precisa aqui realmente entender essa jornada do cliente, um cliente que usa carro de aplicativo, ou que faz uma locação, ou mesmo que compra um carro, e que usa vários serviços, e que a gente tem que entender a cada momento, né, um cliente super conectado, né, qual é a jornada e cada etapa, né, para que a gente possa tentar satisfazer esse cliente, né. Lembrando aqui um pouco, tem uma fórmula matemática para a qualidade percebida, que é todo o desempenho pela expectativa. Então, se a gente não superar com o nosso desempenho a expectativa do cliente, a gente não está atendendo, não está satisfazendo o cliente, não tem qualidade. Então, isso se abarca também para essa área aqui da direita, né, que é a área que a gente chama de downstream aqui, que abarca toda essa indústria de mobilidade. A gente sai um pouco daquele conceito antigo de indústria automobilística que desenvolvia e produzia veículos, né? A gente vai bem além, né? E aqui a lucratividade nessa área, ela está avançando e superando mesmo a lucratividade aqui de produção interna. Então, acho que essa é a tendência realmente para essa indústria, né? Aqui só para lembrar também, né, que nada são flores. Então, hoje a indústria automobilística, ela tem lá uma grande participação nos recalls, né? Então, quer dizer que por mais que a gente esteja trabalhando, tentando entender o cliente, qualificando produtos, processos, aplicando ferramentas de qualidade, a gente segue tendo recalls, né? Isso, eu particularmente trabalhei bastante tempo com essa parte de recalls, e a gente vê muito bem, né, que por mais que a gente tenha todo o sistema da qualidade, a gente acaba derrapando, alguma coisa não foi pensada, um risco não foi identificado, e a gente acaba indo para um recall, né? E isso é uma ação que vai realmente com foco na proteção cliente, né? E é super regulamentar também, tem todo o acompanhamento do Ministério da Justiça, do Senacom, né? E é algo que é muito importante nessa indústria também, e que justifica também essa transformação da qualidade, seja com a transformação digital, seja com o sistema, né, com análise de riscos, né, que permite reduzir esses impactos, que a gente vai falar bastante hoje aqui. Falando um pouco dessa visão de indústria 4.0, então, assim, hoje a gente ainda não está totalmente numa indústria 4.0, a gente tem hoje um mindset muito forte da indústria 3.0, ou seja, uma organização hierárquica, funcional, né? Muitas empresas têm muros ainda, então a engenharia, a manufatura, a qualidade, compras, né? E não tem uma visão, muitas vezes, do negócio, né? Para se trabalhar. Então,
a gente está bem nessa fase de transição, né? Para avançar realmente para uma indústria 4.0, onde a gente vai ter aí realmente uma integração digital muito mais forte, né? Ferramentas, coleta de dados, Big Data, Digital Twin, né? Sombra digital, e que vai levar realmente a gente a ser muito mais, a ter muito mais adaptação, e mesmo com inteligência artificial, com machine learning, né? Poder tomar decisões de forma muito mais rápida, até diretamente com as máquinas, diretamente nos sensores, a gente tomar, com a inteligência artificial, tomar as decisões, né? Então, isso aqui é uma fase realmente de transição que a gente está enfrentando. E que eu acho que gera muita dúvida, muita ansiedade aqui, né, para entender como vai funcionar essa nova indústria e como que a gente vai se balizar nesse novo contexto. Então, acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que estar de olho. Aqui só lembrando, né, quando a gente fala de indústria 4.0, produção inteligente, né, incorporada com a internet das coisas, Big Data. Então, a gente tem uma série de recursos aqui que a gente já veio falando aqui, que vão ser ferramentas todo nesse novo processo. Então, eu acho que todo mundo aqui que pensa em continuar nessa indústria tem que conhecer esses recursos, né? E começar a se realmente interagir, aprender, né? Saber um pouco de programação, né? Entender um pouquinho de BI, né? Que isso é o foco do futuro realmente, né? Eu pessoalmente, eu tinha já bastante tempo sem fazer alguma pós-graduação. Ano passado eu fiz um módulo de Engenharia 4.0, que foi bastante interessante e que já me trouxe muitos insights aí para esse percurso que a gente está seguindo. Até mesmo dentro da empresa, a gente já está desenvolvendo muita coisa aí com esse sentido, e com o BI também, que traz muito retorno, muita agilidade, né? Lembrando um pouco da Alice lá atrás. Aqui tem esse livro que ele fala do gerenciamento do ciclo de vida do produto, né? Que é bem interessante. Então, ele traz uma visão da empresa estendida, então um ciclo desde da ideia do produto até a reciclagem, né? Então, você integra todo esse processo, e ele traz essa integração digital como a próxima geração do pensamento Lean, entendeu? Então, a gente vai conseguir, então, com essa integração de informação, substituir o desperdício de tempo, energia e material, né? Que hoje a gente tem. Vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, por exemplo, você tem um Bill of Material de engenharia, você vai fazer seu Bill of Material da produção, da manufatura, você refaz muita coisa do que você já tinha feito na engenharia, você tem toda a sua Bill of Material de serviço, que está lá no final. Se isso estiver integrado, toda a informação se atualiza automaticamente a partir do momento que você muda o produto. Então, você já repercute em toda a cadeia, manufatura e serviço, toda a atualização de produto. E hoje, muitas empresas não têm essa integração, então tudo é feito manualmente. Então, você acaba atualizando o produto, esquece de atualizar o processo ou serviço, e você tem toda a sua base desatualizada, pode até chegar a ter problemas aí no seu processo de manufatura, impactos, e gerar todo um retrabalho de refazer o que você já fez uma vez no produto. Então, isso gera perda de tempo, né? Energia, material, né? Então, isso realmente seria uma forma de pensamento Lean, ter essa integração digital. Quando a gente fala da transformação digital, a gente fala de 3 eixos, né? Não é só tecnologia, então não adianta só comprar sensores, internet das coisas, se você não pensar no processo. Se você pegar um processo ruim e colocar na nuvem, vai ser um processo ruim na nuvem. Então, você tem que ter realmente a visibilidade do negócio para que você possa fazer realmente esse processo ser eficiente. Então, assim, quando você olha para o negócio, com a boa tecnologia, daí falta um eixo que é importantíssimo, que são as pessoas. Então, se as pessoas não tiverem
aptas, né, para essa mudança cultural e para fazer essa adaptação desse novo mundo, então essa transformação digital não vai funcionar, porque a base aqui são as pessoas também. Então, isso passa por educação, por treinamento, por liderança, envolvimento, né? E esse é um pouco o futuro. Então, acho que realmente ponto de investimento são pessoas, né? A tecnologia vai chegar e o processo a gente vai ter que olhar realmente com visão de negócio. Aqui eu mostro um pouquinho a visão, completando essa reflexão, a visão do Instituto Juran sobre transformação digital. Então, ele faz aqui uma relação da qualidade tradicional para a qualidade 4.0. E ele começa aqui por tecnologia. Então, assim, a primeira etapa para fazer uma transformação digital é a computadorização e a conectividade. Então, assim, esse é o primeiro passo. A partir do momento que você tem isso, você pode ter sensores, internet das coisas para coletar dados. Aí você começa a ter, por exemplo, computação em edge, né, que traz um pouco a questão de aplicativos, que você está conectado tanto com o cliente ou se não diretamente com o seu carro também, no campo, conectividade que eu falei, escalabilidade, tudo na nuvem, né? E aí você tem todo esse Big Data e você começa a analisar dados, né? Transformar dados em informação e dados em conhecimento. E para isso funcionar, isso tem que estar muito baseado no sistema da qualidade. Então, assim, se você não tiver um sistema de gestão da qualidade que gere isso, e que tenha depois toda a visão aqui da liderança, da cultura, né? Que acho que é a grande base dessa transformação cultural para a transformação digital. Então, assim, sem competência, liderança e cultura, tudo isso aqui cai um pouco por terra. Mas é uma visão bastante interessante aqui que o Instituto Juran traz. Aqui uma visão do Acatec, né? É o índice de maturidade da indústria 4.0 das indústrias alemãs, né? Então, ele conversa bastante com o que a gente acabou de falar ali do Instituto Juran. Então, você tem o pré-requisito, computadorização e conectividade. Então, se você não tiver isso aqui, você não está na indústria 4.0. E aí você começa a ter visibilidade. Então, quer dizer, você tem que começar a colocar os sensores no seu processo, né, no seu veículo. Você tem que ter transparência, ou seja, você conseguir enxergar e transformar esses dados em informação, né? Você avançar para a parte preditiva, ou seja, já aplicar aqui gêmeo digital, então você começa já a fazer análise, né? No gêmeo digital, por exemplo, seu processo está rodando, você tem um modelo digital do seu processo, e você consegue simular, por exemplo, uma modificação no seu processo no modelo digital, sem ter que mexer no processo. Então, você já aplica no processo físico algo que já foi testado e validado. E aí você vai para a adaptabilidade, que é realmente a própria tomada de decisão. Então, assim, se a ferramenta começou a se desgastar, em algum momento a própria máquina já percebe e já faz a própria correção da ferramenta, ou se não solicita já uma troca. Então, você pode tomar uma decisão diretamente de parâmetros do seu processo. Então, aqui, acho que esse modelo é muito interessante para entender o que é realmente uma manufatura 4.0. Aqui uma visão, né, de qual o problema hoje em relação à transformação digital, né? Então, o problema de fundo é falta de colaboração. Então, as áreas trabalham de forma independente, que eu lembrei bastante lá da indústria 3.0, uma visão funcional, né? Muito ligada ao movimento de contingência. Então, você tem a engenharia trabalhando de um lado, a manufatura de outro, fornecedores um pouco desconectados, depois você tem a área comercial trabalhando para o outro lado. Então, a partir do momento que você integra todo esse processo, você consegue fazer repercutir toda a parte do produto, ter engenharia concorrente com a produção. Então, você começa já a projetar seu processo em paralelo à parte de produto, você tem todos os seus modelos matemáticos já em 3D
disponíveis que você pode usar até o processo aqui comercial com o seu ERP, e você tem já os seus fornecedores trabalhando em conjunto com você. Então, a hora que você está fazendo o seu modelo para fazer uma consulta com o fornecedor, ele já pode ter essa informação disponível, ele pode ganhar tempo, adiantar. Você pode ter o FEMEA do fornecedor trabalhando em conjunto com a sua engenharia. E isso roda tudo em conjunto, como se fosse um digital thread, né? Então, você conecta praticamente toda a informação aqui de forma a ter realmente essa redução de ciclos, né? E realmente poder trabalhar em colaboração. E aí vem a visão também de empresa estendida. Você pode estar também hoje com carros conectados lá no mercado. Então, você pode estar com a computação em edge lá com o seu cliente, com o celular super conectado, te mandando informações. Então, assim, isso serve tanto para você corrigir um problema do seu produto, quanto para você estruturar um próximo projeto com os passos corretos que você vai ter que dar, porque você entendeu exatamente a jornada do seu cliente, o que você precisa fazer para melhorar o seu produto, o seu serviço. Uma olhada aqui para a questão da qualidade como vetor para a transformação digital. Então, sempre lembrando, né? Então, tecnologia, processo e pessoas aqui, né? Esse modelo aqui. Então, a gente traz aqui todas as ferramentas da indústria 4.0, Big Data, nuvem, internet das coisas, digital twin, tudo que vem por aí. Que tudo isso aqui a gente pode comprar, né? Então, assim, podemos investir, podemos ter aí um Big Data, posso ter um servidor na nuvem, posso instalar os sensores. Então, tudo isso aqui eu acho que é a parte fácil, basta ter recurso. Depois vem a parte da visão do negócio, né, do processo. Então, aqui realmente a gente tem uma oportunidade. Então, se a gente não tiver a visão do negócio, né, ter a cultura do aprendizado, a gestão, a experiência para os clientes, né, realmente a gente pode estar colocando um processo ruim na nuvem somente. Então, você vai pegar o seu processo, que cada área tem um objetivo diferente, áreas desconectadas, cada um com foco no seu objetivo, e o cliente lá na ponta não vai ter a experiência que ele espera. E para mim vem depois o ponto-chave, que é o sistema de gestão da qualidade, né? A visão do cliente em todo o ciclo de vida do produto, novas competências, novas funções e gestão de risco. Então aqui realmente a gente vai fazer, acho que a diferença nesses processos, né? Tendo a tecnologia, olhando para o negócio e para o cliente, né, e tendo todo esse sistema de gestão, né, que vai permitir colocar para rodar todo esse processo de transformação digital. Dentro do modelo de gestão integrado, né, pensando também nos 3 eixos, né, pessoas, processos e tecnologia. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem todas as normas aqui para certificação do setor automotivo, ISO 9001 e IATF, toda a parte do planejamento estratégico. Então, se a empresa realmente não tem um propósito, uma missão, uma visão, ela pode estar indo para o caminho errado. Então, acho que é muito importante ter esse propósito. Todo o desdobramento dessa documentação do sistema de gestão que vem. Depois, todo o desenvolvimento de produto e serviço, né, com essa visão realmente da metodologia e trazendo as ferramentas da qualidade que a gente conhece, né? A gente pode falar aqui dos Core Tools também. Toda a parte de controle, se a gente não controla, a gente não sabe onde a gente está e a gente não melhora, não tem como melhorar. E aí a gente amarra em toda a parte de competência das pessoas. Então, análise e validação de dados, validação de softwares, né? E vem depois toda a parte de gestão de risco e tomada de decisões. Aqui só para mostrar alguns exemplos, né, dessas ferramentas que a gente tem, que estão chegando. Então, por exemplo, realidade aumentada. Então, eu posso ter um processo de montagem complexo, né? Então, eu consigo, com o óculos de realidade aumentada, além de estar vendo o meu processo, a minha peça, eu consigo ter ali online toda a informação do processo detalhado. Por exemplo, eu lembro de uma apresentação que a gente teve com o pessoal da Embraer,
onde a gama de montagem da asa, que é super complexa e extensa, então você consegue já com o óculos de realidade aumentada fazer todo o processo ali, sendo informado passo a passo de cada etapa que tem que dar, qual a próxima sequência, qual o torque aplicar, que componente você vai usar. Então isso amplifica toda a sua capacidade aí realmente de... e você ganha tempo e evita erros também, né? Simulação virtual, então você consegue simular seu produto antes mesmo de construir o primeiro protótipo, né, e tirar todas as dúvidas possíveis aí, imagináveis com sua experiência. E quando você vai fazer seu protótipo, você já traz um protótipo já com todo o conhecimento que você já tem validado, e que você vai evitar talvez muitos testes aí, e evitar também erros que você poderia cometer, descobrir somente quando o protótipo estivesse pronto. Isso impacta realmente em custo e tempo para o desenvolvimento. A ideia do Digital Twin, então, você poder analisar seu processo em paralelo, seu processo físico rodando, né, fazer simulações, fazer mudanças, né, avaliar as mudanças que você vai fazer, e sem um risco maior, né. Então, tudo isso a transformação digital vai trazer. Aqui uma visão um pouco do sistema de gestão com as normas, né, do setor automotivo. Então, você trazer quais princípios, né, todo o foco no cliente, na experiência do cliente, o desempenho da qualidade. Então, tudo que você mede, você pode melhorar esse desempenho. Toda a parte da gestão da qualidade orientada para melhoria contínua, né? E todo o comprometimento da alta direção, né? Tanto em manter e melhorar continuamente o sistema de gestão. Então, isso é chave, né? Tanto para a transformação digital, quanto também para a experiência do cliente. E aqui são exemplos de requisitos que a gente pode utilizar, né? Eu trouxe esses requisitos porque no trabalho que eu fiz na minha pós lá no Instituto Mauá de Tecnologia, eu trouxe um pouquinho essa visão de problemas de campo, né? E análise de riscos com FEMEA, que eu vou mostrar para vocês logo na sequência também. Então, aqui requisitos de resolução de problemas, falhas de campo, reclamação de clientes e melhoria contínua. Uma pequena visão de gestão de riscos, né? Então, o objetivo, a gente está aqui próximo dessa zona. Então, baixo impacto de falha e baixa probabilidade de ocorrência, né? Toda vez que a gente estiver nessa área aqui, a gente vai ter grandes riscos aí, então de não prevenir um impacto, né? E a gente vai ter que mitigar, né? Um recall, por exemplo, uma mitigação, e depois tem toda a recuperação da falha, que tem um custo muito elevado, né? Que a gente chama aqui de resiliência, esse processo. E aí vem um pouco a visão do FEMEA, né? Então, análise do modo de falha, do modo e efeito de falhas, né? Com as prioridades aqui ligada à severidade, ocorrência e detecção. Então, eu usei um pouquinho isso no meu trabalho aqui da pós, que eu vou mostrar também. Então, só relembrando aqui que no manual do FEMEA, na versão 2019, ele tem já todo um processo de retroalimentação, né? Tanto para o design FEMEA quanto para o processo FEMEA. E a gente tem aqui nas 7 etapas do FEMEA todo o processo aqui de otimização que permite essa entrada, fazer a retroalimentação e depois a atualização aqui, sempre dinâmica, né? Sempre vivo o FEMEA, para fazer todo o aprendizado das falhas que a gente cometeu durante o desenvolvimento, que a gente está encontrando em campo. Aqui é uma visão da cadeia de valor da indústria automobilística, que vem da programação, concepção, desenvolvimento, supply chain, compras, produção, até chegar aqui na parte do pós-venda, vendas e pós-vendas, né? Então, prospectar, vender, entregar, manter, reparar e fidelizar, né? Então, a ideia aqui foi criar um sistema de early warning que faz o retorno, né, na visão de um cliente protagonista da rede de concessionários, né, para uma retroalimentação dentro do sistema, né, usando uma base de PLM, né, Product Lifecycle Management.
Então, com uma visão lógica, com as áreas impactadas, uma visão funcional com o próprio PLM, né, e o Amazon Web System aqui em cloud também, e toda a parte de aplicação, né, usando aplicativo cliente, PLM Early Warning, PLM Issues, PLM FEMEA. Então, assim, uma visão aqui mais do projeto aqui da integração digital. E aí eu trouxe um processo padrão de montadora de automóveis para análise de problema de campo, né, tradicional, que eu chamei aqui de um assessment as is, né, como a gente faz habitualmente. Então, você dividindo nos 3 eixos que a gente comentou um pouco no meio da apresentação. Então, pessoas, processos e tecnologias, né? A gente vê que tem todo um processo de ter o efeito cliente, diagnóstico, early warning, validação, modo de falha, causa raiz, e a gente vê que para cada processo existe um interlocutor diferente, né, que vai mudando, existe um sistema diferente, e existe praticamente um indicador para cada um. Então, lembrando o que eu falei lá atrás, então, se eu tenho aqui o meu indicador não for compatível com os outros indicadores das outras áreas, eu posso ter um resultado ruim para o cliente no final. E aí eu começo a gerar gaps, né? Então, informações não integradas, silos, transferência de responsabilidade, informações em cada etapa. E aqui uma fase final, mesma coisa. Então, vários interlocutores diferentes, várias etapas, né? Vários sistemas diferentes e os mesmos gaps. E aí eu trouxe uma visão futuro, né? A gente pensando em transformação digital. Então, primeira coisa, uma visão integrada de processo. Então, eu tenho o processo todo em conjunto, não vou mais aqui em casinhas, né? Eu tenho a informação integrada, né? Então, eu consigo compartilhar da tecnologia aqui do cliente, da tecnologia de sistema, informação das pessoas, de processos, né? Tudo integrado da mesma forma, eu podendo utilizar essa informação e com um objetivo único para todas as áreas. Então, um trabalho em colaboração, não trabalho mais o pós-vendas, depois o saque, depois a qualidade, a manufatura, a engenharia, cada um do seu lado, mas todo mundo com foco único em colaboração, que é proteger o cliente e ter uma eficácia no tempo de tratamento, né? E gerar conhecimento. Então, assim, isso aqui eu indicaria como um projeto realmente de transformação digital, né? Que a gente pensa aqui em processo de negócio. Então, a gente está realmente pensando no cliente, no negócio, está integrando informações e está trabalhando em colaboração. E aqui entra toda essa parte da adaptabilidade das pessoas também com todo esse processo. E aí você pode ter, por exemplo, até uma visão de maturidade. Então, você tinha uma maturidade X, né? E quando você aplica esse novo processo integrado, né, com foco em negócio e foco no cliente, você consegue amplificar a maturidade do seu processo. Então, uma forma de fazer a maturidade a partir de um assessment que você fez para a transformação digital. E basicamente é isso, né? E a gente tem aqui, então, transformação para diminuir riscos e melhorar a qualidade. Então, você passa por muita capacitação e qualificação, porque até as tecnologias vão mudando, tem muita inovação, tem que investir num sistema integrado, né? E o ponto-chave aqui realmente é a mudança cultural. Então, se não tiver mudança cultural, acho que não dá para fazer uma transformação digital. Aqui só para informação, né, as soluções que o IKEA tem para certificação diagnóstico, treinamento e qualificação de profissionais aqui. Então, um instituto que é muito bacana, aconselho vocês pesquisarem depois na internet, Instituto de Qualidade Automotiva, e dar uma olhadinha no site lá. Eu acho que é isso, Nilson e Anderson. Não sei se eu fui claro aí, eu fico à disposição para as perguntas aí. Foi muito bom, Cláudio, muito bom. Estava escrevendo no chat aqui para o pessoal, se quiser fazer pergunta
pode abrir o microfone e fazer. Exatamente. Fica à vontade aí. Isso, ou então pode escrever no chat aqui que a gente passa a pergunta para o Cláudio. Mas bastante interessante a visão que você trouxe, né? E eu gostei bastante daquela do Instituto Juran, né? Que realmente mostra, né? Como que as coisas têm que funcionar e rodar. Como que a bunda vai tocar, né? Exatamente. Não, foi bacana mesmo, uma visão legal. E outro gráfico que eu gostei bastante é aquele que você mostrou a realidade, né? Com 2.0, 3.0, 4.0, que às vezes a gente pensa e sabe que, vamos dizer, conceitualmente é uma coisa, mas a realidade do dia a dia nas empresas é bem diferente, né? Nas empresas não, em qualquer negócio, qualquer unidade de negócio, né? A gente fez uma pesquisa sobre transformação digital no final do ano passado, né? A gente divulgou, até foi em fevereiro, posso depois até mandar para vocês também. Tem até algumas matérias que a gente escreveu. Basicamente, hoje, as empresas, elas acham que já deram os primeiros passos para a transformação digital, né? Mas quando você pergunta o que é a transformação digital, ninguém sabe explicar muito bem. Então, assim, a nossa conclusão foi que muitas empresas estão dando os primeiros passos de conectividade, de digitalização, colocando os primeiros sensores, mas ainda tão longe de chegar ainda lá na adaptabilidade, entendeu? Não, é fato, é como você bem colocou, né, que às vezes a pessoa pensar que colocar os dados em nuvem, comprar alguma coisa de IoT, papapá, já está, sem algum sensorzinho, acha que já fez uma revolução digital na empresa. Acho que esse primeiro passo, acho que talvez, Claudio, você me corrija se eu tiver entendido errado o seu comentário, esse primeiro passo que as empresas, as pessoas acham que estão dando, é fazer esse primeiro investimento na tecnologia, mas não entendem que enquanto não mudar as pessoas, os conceitos, a ideia, a adaptabilidade, continua sendo o mesmo raciocínio de antes, só que com tecnologia, né? Exatamente, Você está colocando o processo ruim na nuvem, né? E as pessoas não estão preparadas para esse processo de transformação. Falta transformação cultural. Opa, já chegou uma pergunta aqui. O Carlos Nobre pergunta o seguinte: hoje na indústria automobilística é uma questão de competitividade ou sobrevivência? Olha, assim, eu vou falar um pouquinho aqui com a visão Anfávia, né? Então, a Anfávia está falando de competitividade, está trazendo a competitividade, né? Então, hoje a gente tem que realmente reduzir ciclos, né, e ser competitivo, né? Quando a gente fala de competitividade, a gente está falando de custo Brasil também, né? Então, hoje, quando a gente vai competir no mercado internacional, se a gente pega, por exemplo, a competição do Brasil com o México, a gente tem aí praticamente o custo de operação no México, praticamente quase a metade do custo do Brasil. Então, é muito mais competitivo para produzir e exportar. Então, a gente acaba ficando limitado aqui ao mercado brasileiro, né? E Argentina, né? E alguns países da África. A gente não consegue entrar com produto genérico, vamos colocar assim, né? Na Europa, Estados Unidos, Japão, nos grandes mercados, né? Então, realmente, o que eu acho realmente é que a gente precisa trabalhar a competitividade. É a minha visão. Tanto pessoas, competências, né? Produtividade, né? E para isso a gente entra toda essa parte da transformação digital, conforme eu falei, reduzir ciclos, né? E ser um país mais competitivo. Eu vejo dessa forma. Muito, muito bom. Tem um comentário aqui. Gostaria de perguntar, é o Vitor Hugo que pergunta, né? Gostaria de perguntar se o senhor consegue estimar mais ou menos em que ano será possível uma compra de um automóvel elétrico no Brasil, pois um elétrico aqui no Brasil está numa faixa muito elevada para um brasileiro que recebe até 3 salários mínimos. Primeiro, boa pergunta, Vitor. Né? Agradecer a pergunta do Carlos, também agora do Vitor também. Então, hoje a gente está começando a ver carros elétricos chegando, mas R$ 200 mil, R$ 150 mil, realmente não está realmente compatível com a realidade brasileira, né? Então, realmente são
carros para fazer imagem de marca. Na Europa, a própria União Europeia, a própria sociedade, né, exigindo mesmo e colocando regulamentação, né? Acho que a União Europeia tinha colocado uma regulamentação para reduzir em 60% a emissão de CO2, né? Então, assim, acabou obrigando as montadoras a mudar o plano de negócio, né, e partir para o elétrico, né? E hoje na Europa já é uma realidade, né? Agora, o elétrico aqui, primeira coisa, tem uma questão de infraestrutura, né? A segunda coisa é o custo. Então, assim, eu acho que só vai virar a partir do momento que tiver um custo-benefício melhor do que o veículo com motor a combustão, né? E tiver infraestrutura. Não adianta a gente querer trazer motor elétrico e não ter onde abastecer o carro, né? Não tem. Então, assim, eu olho mais para 2030 do que depois de 2020. Verdade. Cláudio, você que está mais assim com a Fávia lá, e o governo está dando algum incentivo para as indústrias desenvolver aquela história da Rota 2030, ainda o antigo Inovar Alto, tem alguma coisa assim em função de veículo elétrico, não? Em termos de incentivos do governo? Então, incentivo tem o Rota 2030, então você pode investir em desenvolvimento, né? CAPEX, né? Então tem toda essa parte que está realmente pode fazer investimento. Mas não sei se realmente é o foco hoje, né? Se você realmente desenvolver aqui em local, se você vai realmente ter um retorno a curto prazo. O que eu vejo que hoje, por exemplo, lá na minha visão da Especial, da Stellantis, já tem tudo desenvolvido lá fora, né? Então, eu acho que tem oportunidades aqui locais, né? De bastante coisa voltada para emissões aqui que está sendo tratado no Rota 2030. Eu vi, por exemplo, a Volkswagen, o Pablo Dissi, falando bastante de etanol, voltar com etanol, né? Então, existem oportunidades aqui locais, né? Que com investimentos talvez um pouco menores e que realmente traga retorno, né? Só complementando a pergunta, talvez, Cláudio. Sim. Pegando o extremo que o Vitor aí citou e o outro que você citou agora, falando do Pablo Dissi, no meio disso ainda tem o carro híbrido, né? Exato. Que talvez seja uma etapa anterior ainda, né? Não sei como é que você encara, como que está o híbrido no meio disso aí tudo, cara. Eu acho que o híbrido hoje também, os volumes são muito pequenos que está no mercado, né? Tem alguma coisa chegando, mas assim, eu acho que está longe realmente de ser uma realidade, né? E o que eu acho que o que vai definir realmente aqui no Brasil é custo, né? Então, o preço do carro, realmente, preço do total cost ownership, né? O custo de manutenção disso, porque você trazer um carro elétrico com tudo importado, né? Mão de obra especializada, o custo de serviço vai ser um custo muito alto também. Então, acho que a inflexão vai acontecer quando a gente tiver um produto competitivo no mercado aqui que realmente possa entrar também. Acho que eu não sei se no Brasil aqui essa questão ambiental da mobilidade limpa, eu não sei se realmente é um ponto de grande importância para os clientes aqui. Eu acho que o foco hoje é mais ter a mobilidade mesmo, pode ser motor a combustão, mas acho que esse está sendo mais o foco. Não sei se isso é uma realidade aqui no Brasil. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Anderson? Ô, Cláudio, eu não sei se é só um sentimento meu em relação a novas tecnologias, né? Sim. Principalmente a ciência de dados, blockchain, big data, cloud, IoT, iOS, que seja. Não acha que o pessoal do segmento automotivo está bem atrás do varejo, do agronegócio, com relação à qualidade 4.0 ou indústria 4.0? O uso, aplicações de nova tecnologia do agronegócio, a turma do varejo, Magazine Luiza, Mercado Livre, né? A JBS. Você não acha que a automotiva está bem atrás? Então, foi o que eu mostrei naquele slide lá da indústria da mobilidade. Então, assim, a indústria tradicionalmente se apoiou muito
no upstream, né, na parte da produção, na parte do desenvolvimento. Então, até pouco tempo atrás, a gente nem falava de indústria de mobilidade. Então, assim, você falar em e-commerce para comprar carro, talvez existisse aí para carro de alta gama, mas isso veio acontecer realmente agora com a pandemia, né? Então, concordo com você. Nem todo mundo tinha essa mesma velocidade, né? Essa pegada digital, né? E isso está vindo pouco a pouco, né? E eu acho que a pandemia acelerou todo esse processo, né? E hoje todo mundo fala nisso, né? Então tá todo mundo falando hoje, ó, o passo é a digitalização da experiência do cliente, né? Então todo mundo está atacando por aí, mas concordo com você, Anderson. É o que acontece, né? Para você ter um sistema de produção inteligente, né? Uma fábrica, uma smart factory, você precisa ter um produto inteligente conectado, e você precisa ter consumidor 4.0. Exatamente. É o que acontece com a Samsung. A Samsung e a Apple têm seus processos lá 4.0 porque ela tem produtos, né, inteligentes, porque tem consumidor inteligente também. Assim, é todo um fluxo puxado do mercado, né? Então, você falou, o e-commerce, ele avança e a gente vai mais para o lado do varejo, né? Ainda mais nós somos brasileiros, os americanizados, né? Isso mesmo, Anderson, concordo com você. E o que eu ia falar? Eu ia fazer mais um comentário. Eu estou tendo uma experiência aqui na Stellantis de carro conectado. Então, a gente lançou os primeiros carros conectados. Então, é muito interessante, porque você recebe os sinais do carro conectado e você pode trabalhar em 2 eixos, né, que a gente identificou aqui. Primeiro, é Preventive Care, né? Então, você pode, por exemplo, detectar, por exemplo, que a bateria, o estado de carga da bateria está baixo, né? Então, você pode, por exemplo, contactar seu cliente dizendo, olha, a sua bateria está baixa, você vai ter uma pane bateria. Você pode evitar uma pane. Por exemplo, se o cliente está rodando com o pneu sem aferição da pressão, né? Então, você pode alertar o cliente, mandar uma mensagem dizendo, olha, se você tiver com o pneu calibrado, você vai ter melhor consumo de combustível, segurança. Então, você consegue fazer ações preventivas. E depois, permite também, para a parte de expertise, você entender, por exemplo, uma pane que aconteceu no veículo, né? Então, você consegue ver passo a passo o que aconteceu, quais eram os parâmetros, né? Qual que era a rotação naquele momento, as informações do motor, né? Do calculador. Então, você consegue ter várias informações que permitem você entender o que aconteceu e trabalhar no produto, no projeto, para depois evitar que volte a acontecer, né? Uma não conformidade, alguma coisa assim. O Big Data, blockchain, até o BI, ele pega esses dados para tomar decisão. Mais ou menos o que a Renner já começou a fazer. Sim. E, se eu não me engano, a Consul está fazendo nos filtro de depurador, purificador de água, né? Eu já li sobre isso. A gente está trabalhando, então, com a experiência da Europa lá também, trabalhando com Data Lake, né? Então, você faz um lago de dados, né? E você coloca isso numa plataforma digital com inteligência artificial. Então, assim, você consegue monitorar, você consegue fazer tudo a partir de uma plataforma. Isso é coisa que a gente vem mexendo aqui, né? No Brasil também. Muito boa noite, professor Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. A minha pergunta é justamente a respeito disso, né? Sim. Nós temos hoje a indústria 4.0, essa integração homem-máquina, né? A inteligência artificial, todas essas informações que partem direto do consumidor, né? Do cliente final, e vão direto para a mão da produção, né? Da indústria, né? E a gente vai ter aí o surgimento de novas ferramentas da qualidade. A qualidade assegurada, ela vai ficar obsoleta diante dessas inovações, dessa integração homem-máquina, ou as ferramentas da qualidade, a qualidade assegurada vai se consolidar com a indústria 4.0? Qual é a opinião do senhor a respeito disso?
Então, esse é um assunto que eu venho discutindo bastante. Inclusive, a gente tem um grupo disso lá no IKEA, que tá falando de Core Tools e transformação digital, né? E a gente vai até lançar uma pesquisa sobre isso, então vai ser uma coisa interessante. Na minha visão, eu acho que as ferramentas são robustas, então, assim, hoje, o conceito de fazer um FEMEA, por exemplo, ele é um conceito que vai se manter, só que a gente vai ser um FEMEA muito mais robusto, porque você vai ter muito mais informação, então você consegue, um pouco esse projetinho que eu fiz aqui, de você ter a informação digital entrando para retroalimentar o seu FEMEA. Então, assim, e aí o que entra é a questão das pessoas, né? Então, assim, foco para o negócio, né? Retroalimentar as ferramentas que são robustas, mas você ter realmente as pessoas com esse mindset cliente realmente que vão fazer essa diferença. Mas o senhor não acha que é informação demais? Vai ter um exagero de informação para as ferramentas da qualidade, porque nós temos a qualidade assegurada bem do início do século. Nós estamos falando de uma revolução industrial, uma revolução tecnológica de última geração, de ponta. Não seria informação demais? O conceito de qualidade assegurada, ele vai conseguir assimilar isso, essas informações, depurar isso? Então, assim, eu acho que aqui a resposta, Alexandre, já obrigado pela sua pergunta, está na questão de diferença entre dados, informação e conhecimento, né? Então, aqui, quando a gente fala dessa indústria, a gente está falando de conhecimento, entender os porquês, né? E aí, quando você trata conhecimento, né, você vai ter um montão de dados lá, milhões de dados disponíveis, você vai ter milhares de informações e você vai ter conhecimentos que você vai estar aprendendo a cada dia, né? E o foco vai estar no conhecimento. Talvez, Cláudio, rapidinho, só para o que você está falando isso. Você está colocando tecnologia, você só não tem a cognição que o ser humano tem. É igual o robô. O robô não faz cognição. Ele vai ter inteligência artificial, ele vai conversar com todos os outros, igual o corpo vai conversar também, só que existe uma coisa híbrida, né? Então, a cognição, que é o conhecimento, o robô não vai ter. A tecnologia não vai ter. E aí, por exemplo, hoje que o Nilson conhece, o Anderson conhece, então você está lá na fábrica, de repente chega uma informação de cliente que o carro teve tal problema. Daí você vai olhar uma não conformidade na peça do fornecedor. Só que a peça, ela recebeu matéria-prima, foi fabricada no fornecedor, passou todo o processo de validação, qualificação do produto, do processo, passou por todos os controles, foi embarcada, foi para a montadora, foi montada no veículo, recepcionada, montada, entrou na produção, passou em todos os testes, passou em pista, foi vendida para o cliente e o defeito apareceu só no cliente. E aí o que eu falo, né? A questão do conhecimento, né? Se você conhecesse esse problema, você não teria nem fabricado o carro com essa peça. Então isso é conhecimento, né? Você já sabe o que aconteceu. Então se você deixou passar, é porque você não tinha essa informação também. Então, a partir do momento que você está conectado, integrado, você pode ter, por exemplo, um filme de produção online, né? E a partir do momento que você teve essa característica técnica não conforme, você poderia ter sido avisado já imediatamente que aquele lote teve uma peça não conforme que foi produzida, e você pode imediatamente bloquear aquele lote diretamente no fornecedor. Entendeu? Você está usando as mesmas ferramentas da qualidade, você está usando desempenho de processo, fazendo as curvas de processo, está usando o CEP, as ferramentas são as mesmas, só que o conhecimento para você chegou muito antes. Não sei se eu consegui responder, Alexandre, também, Anderson. Eu entendi, que a coleta de dados, a questão do grupo interagindo, a cognição, vai ter, só que você vai ter coisa antecipada, on time. Exatamente. Agilidade do processo, né? Agilidade do processo. Talvez seja essa a palavra. O que acontece no futuramente
novas ferramentas? Será que, para processar isso, será que vai surgir, por exemplo, uma nova maneira de interpretar e de produzir um FEMEA? Ou um novo PDCA, vamos dizer assim? Eu acho assim, a primeira resposta, então, a ferramenta sem a metodologia não é nada. Eu posso ter um martelo, mas se eu não sei usar o martelo, eu não vou saber fazer. Então, acho que essa é o primeiro passo da resposta, né? E depois, uma vez que você tem a metodologia, né? Eu li um livro, né, que chama Antifrágil, né? Eu até estou com ele aqui em cima aqui. Que ele fala assim, o Taleb, que escreveu esse livro, fala assim, olha, eu leio o livro que foi escrito há 2.000 anos atrás, há 500 anos atrás, que até hoje são lidos, né? Então, assim, eu vou um pouco na linha do Taleb. O PDCA é robusto. Você aplicando o PDCA, você vai ter o resultado. Então, o que vai mudar depois é a quantidade de informação e a velocidade. Claudião, te cortando, só para complementar talvez o raciocínio, acho que vai complementar, pensei aqui. Talvez você leia no formato eletrônico, mas você continua lendo o mesmo livro de 2.000 anos atrás, né? Exatamente. É isso, né? No fim das contas, a ferramenta, tentando complementar, acho que a ferramenta não tem porquê. O que você está tentando dizer é que você não viu necessidade de um aprimoramento da ferramenta em si, porque ela é robusta, e ela só precisa conseguir tratar esse espectro de dados maiores. Exatamente. Aí eu queria aproveitar e fazer um outro comentário que é engraçado, que para mim foi chocante quando eu ouvi isso. Tem um outro amigo que ele está trabalhando, não é diretamente na indústria, é óbvio, ele trabalha também com a indústria, mas faz parte do projeto dele de doutorado, e ele está em uma outra montadora também, que é o carro conectado. Mas qual que é o trabalho que ele estava fazendo? Ele estava desenvolvendo como fazer para que esse pacote, porque a gente sabe que tem a qualidade, tem o custo sempre, né, ficasse o mais barato possível para que fosse possível ser rentável colocar esse pacote de conectividade do carro, né, de você fazer a subida dos dados, né. E aí o que ele percebeu é que para as grandes montadoras, isso já vem meio pronto de estudos já mais antigos que estão sendo feitos na Europa e em outros países, né? Mas para quem tenta começar aqui, ele falou que o erro mais comum é exatamente esse, né? A gente achar que tem que ter toda a informação possível, e aí o seu carro está o tempo todo subindo essa informação, e isso fica muito caro. Então ele falou que a primeira etapa que ele acabou percebendo e desenvolvendo nesse método dele é já fazer uma pré-seleção dos dados que você vai subir, e a partir dessa pré-seleção você já tem uma primeira análise que diz, opa, aqui parece que tem algo indicando que tenha talvez um problema, então agora eu vou buscar mais dados. Então o carro já tem os sensores que já estão lá, né? Só precisa escolher o que você vai mandar para a nuvem, para não ficar mandando o tempo todo e criar até excesso de informação que você vai acabar não usando. Então já faz uma pré-seleção antes para mandar um pacote básico, vamos dizer assim, de informação. E a partir do tratamento automático por uma inteligência artificial dessa informação, é que se define se vai pedir mais alguma informação para jogar na rede. E isso barateou assustadoramente o custo desse pacote que você tem que fazer para manter essa conectividade do carro. Eu só complementando, já essa etapa de escolher já é conhecimento. Então, exatamente, né? O conhecimento vai fazer a diferença. Então, assim, a partir do momento que você tem o conhecimento e sabe quais são os sinais que são relevantes, você já reduziu em grande quantidade o número de informações, Alexandre. Então, e aí você consegue trabalhar sobre itens relevantes, né? E com uma plataforma que usa, por exemplo, o RPA, que é o robozinho que faz algumas rotinas para você, ou que tem inteligência artificial que te ajuda, por exemplo, reconhecer padrões, por exemplo, né? Então, eu posso falar aqui pelo meu trabalho aqui na PSA, por exemplo, a gente fez um trabalho digital, né, com aplicativo, né, nas concessionárias. Então, antes a informação que chegava da concessionária pelo sistema de garantia, só para ser aprovado levava 25 dias.
A gente fez um aplicativo em 3 meses que custou 15 mil euros e que a informação chegava online para as equipes já todo dia. Então a gente ganhou aí 30 dias da chegada da informação e com o carro na concessionária que permitia a gente ir lá olhar o carro, né? Então, assim, é muita informação que chegou, mas a gente olhava o que interessava sempre, né? Tinha sempre a visão humana. E depois, a gente depois trabalhou com BI, né? Então, a gente, trabalhando com Power BI mesmo, simples, a gente fez um projeto do CNPq e a gente desenvolveu com um bolsista um BI que extrações que a gente passava a semana fazendo extrações no sistema tradicional, a gente conectou no Data Lake e tira tudo pelo BI online todo dia. Então, assim, o ganho é muita informação, mas informação também escolhida, né, do que a gente precisa. E atualizada dia a dia. Então, você deixa de fazer um trabalho braçal, né, de fazer extração e consegue fazer tudo em BI. Bem interessante. Não sei, Alexandre, se eu te respondi, mas acho que tentei te dar aí a minha visão. Uma outra questão aqui, Cláudio, o Carlos Nobre, de novo, né? Ele fala o seguinte: foi citada a palavra conhecimento em toda a palestra. Ela anda junto com a experiência ou a experiência pode ser deixada de lado? Olha, eu acho que a experiência, eu acho que não deixaria de lado, porque a experiência vai te dar o caminho, né, para ter. Eu vejo assim que o conhecimento ele vai sendo renovado, né, mas acho que o Cláudio congelou. Congelou para vocês aí? Acho que ele caiu, Nilson. Acho que ele caiu. É interessante, né? Acho que ele pôs um timer lá até as 21h58. Mas é uma abordagem interessante e tá pensando aqui na pergunta que o Alexandre fez, que realmente é assim, as ferramentas da qualidade, elas vão, ou ferramentas que a gente usa hoje para análise de problema e preventivas, elas, assim, o conceito vai continuar sendo o mesmo, vamos se utilizar. Agora nós vamos ter, sim, mais dados para ser mais assertivo nas previsões, né? Eu acho que é isso que a gente precisa levar em conta. Fazer um FEMEA, que você vai ter mais dados lá para saber a severidade de determinado componente, quando falhar, né, qual que é o grau de defeito que ele tem e qual vai ser a severidade que você vai atribuir para esse defeito. Eu acho que isso aí, os dados vão nos ajudar bastante, né, fazer todo esse monitoramento, esse acompanhamento. A mesma coisa o PDCA, né, quando você fizer o P, o D, e depois o A, né, com o C do controle lá, você vai ter mais informação, vai poder controlar mais, monitorar mais, então pode ser que você seja mais assertivo no A, né, na questão das ações. Muito bom. Não sei se o Cláudio vai voltar. Dúvida se ele precisa... Só está voltando, Nilson. Ele caiu e disse que está voltando. O problema é se ele... tinha caído também, não estava vendo você falando aí. A questão... Se fizer uma autorização de novo, né? Isso é a minha preocupação, viu? Vamos ver, se ele falar alguma coisa aqui, eu falo com ele para que tá ok, talvez, se ele não estiver conseguindo. Vamos deixar ele tentar. Deixa eu ver aqui. Falar com a Cidinha. O Carlão tá aí ainda, Carlão? Voltei aqui, desculpa. Já tá aqui. Chegou. Voltou. Só estava com medo, lembrando que eu estava falando que eu desconectei aqui. A gente estava com medo de você ter que precisar daquela autorização de novo e não conseguir entrar, cara. A gente estava preocupado. Não, então, mas Cláudio. Eu desliguei. Caiu a sua conexão? O que houve? Eu acho que foi um pico de internet. A internet quicou aqui e voltou. Entendi. Não, a gente estava falando sobre a questão de conhecimento e experiência, né? Que a pergunta era... Experiência, exatamente.
se o conhecimento, né, e a experiência andam juntos, ou se a experiência pode se deixar de lado em detrimento, né, do conhecimento. Andam juntos, né? Tá certíssimo. E aí eu estava falando, né, que normalmente o conhecimento, quando chega para a gente, então ele já foi pensado há 5 anos atrás, alguém escreveu um livro, né? Alguém preparou uma palestra, então quando a gente olha um conhecimento novo, provavelmente alguém já estava pensando nele no mínimo há 5 anos atrás, né? E a experiência realmente acho que é fundamental. Eu não, inclusive a gente nesse mundo novo com os millennials, com tudo isso, né? A gente tem que, a minha experiência é que a gente tem que juntar toda essa visão do cara que sabe programar em Python, que tenha nascido digital, com o cara que tem experiência realmente vai fazer o bom resultado. Sem dúvida. Muito bom, Cláudio. Vamos encerrar então hoje, né? 22h02, também no horário. Foi bastante rica, né? A sua fala, essa interação. Eu agradeço aí a sua disponibilidade, né? E parabéns pela apresentação, pela palestra, pelo conteúdo novo que você trouxe, que com certeza vai enriquecer bastante os nossos meninos e meninas, né? E senhores e senhoras também, né? Que tem já uns maduros como o Alexandre, certo, Alexandre? Então foi bastante bacana. E espero contar com você mais vezes, né? Quando assim, né? Conte comigo. Tiver encontros como esse, você trazer aí alguma coisa sempre interessante, né? Assuntos interessantes desse mundo automotivo que estava pensando aqui. Eu, você e o Anderson Furtado e o Barros um pouco, mais o Furtado, eu e você, nós somos apaixonados por automóvel, passamos uma vida, né? Uma vida brincando com essas coisas. Então, é sempre apaixonante e se precisar a gente passa horas e horas, né? Falando desse mundo que a gente escolheu viver e curtir. Muito bom. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Obrigado pela participação, né? Tivemos aí mais de 120 pessoas, né, conectadas. Agora estamos aí com 65. Mas foi ótimo. Foi realmente a intervenção muito boa. E, para informação, pessoal, como ela está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar o link, né, da palestra para vocês. Aí eu passo para você também, Cláudio. Né? Passo a gravação para você também ter nos seus arquivos aí, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço. Só agradecer, né? Isso. Só agradecer, Cláudio. Falar de propósito novamente, né? Então, assim, sem propósito não tem vida para mim. Então, e assim, estudar, gente. Então, assim, quem não estudar, ó, ler pelo menos uns 2 livros por mês, está lendo artigo, buscando, porque é isso que vai fazer a diferença na carreira de vocês. Não, e bacana o seu primeiro slide lá, a provocação do livro de Alice, né? E é um fato realmente. Nós temos que correr 2 vezes para permanecermos no status, vamos dizer, profissional. Exatamente. Que a gente está. Se quer evoluir, tem que correr 4, 5 vezes, porque realmente não tem jeito. Se ficar parado, vai ficar atrasado. Essa correr 2 vezes para se manter, né? Para sobreviver e manter aquilo que você conquistou até agora. Isso mesmo. Senão, não. É isso aí, um forte abraço, tudo de bom pro Cláudio. Boa noite a todos aí e cuidem-se aí.